Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Senhor nosso Deus, Pai amado, querido, eu te dou graças, em o nome do Senhor Jesus, por essa manhã, pela palavra que vamos receber, Senhor. Muito obrigado. E declaro todos os abençoados que estão aqui nessa manhã, aqueles que estão me ouvindo do outro lado, acompanhando essa transmissão, reinando em vida, com fome dessa palavra, Senhor, de querer aprender, ouvir, para te servir melhor, Senhor, com maior dedicação, com maior zelo por dentro, e firmeza às verdades ouvidas. Que assim seja. Declaro todos firmes às verdades ouvidas. Amém. E graças a Deus. Louve ao seu Deus com suas palmas bem fortes. Glória a Deus. Em o nome de Jesus. A força maligna é o assunto de hoje. É sobre isso que vamos meditar, compartilhar nessa manhã. A força maligna é o nome da reunião de hoje. Anote você também que está me acompanhando através dessa transmissão. Muito bom dia também a você, amado do Senhor. Receba a mente de Cristo em você, os seus ouvidos abertos para considerar tudo que Deus tem para você nessa manhã, através dessa mensagem, a força maligna. Você acredita numa força maligna, abençoados? Pense. Você acredita numa força maligna? Se você meditar na palavra, no Evangelho, você vai entender que existe uma força maligna. Sim. Existe uma força maligna. No tocante à carne. Não no tocante ao diabo. Graças a Deus, pastor. Pensei que tinha um diabo, um demônio em mim. Fiquei até com medo aqui na cadeira. Não precisa ter medo, abençoado. Você que está do outro lado, pastor, me deu até uma tremedeira aqui nas mãos. Pensei que o senhor ia falar que eu estava com demônios. Não. No tocante à carne, existe uma força maligna em cada um de nós, que você precisa educar o seu espírito para que ela não prevaleça em você. Vamos ao Evangelho? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, verso 5, para a gente começar o tema de hoje, a força maligna. E começa assim a palavra de Deus no Evangelho, mais precisamente em Colossenses 3,5, da seguinte maneira, anote aí no seu caderninho de anotações, 3,5 Colossenses. Fazei, pois, morrer a vossa natureza o quê? Terrena. Fazei morrer o que está na carne ou o que está no diabo? Fazei morrer o que está na carne. E o que é que está na carne? Atenção, povo de Deus. Não é o que está no diabo. O que nós vamos ler é o que está na carne. E é isso que nós temos que fazer morrer. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo o quê? Maligno. Então existe uma força maligna no tocante o quê? A carne. E a avareza, que é idolatria. Segundo o Evangelho, existe uma força maligna na carne.
Existe nessa carne desejos maus, muito maus. Uma carne, meu amado, sem estar com o espírito alimentado, educado, controlado pelo espírito, a carne que temos é uma carne desenfreada. E aí ela apresenta o seu lado o quê? Maligno, que ela tem. Seu lado ruim. Você tem uma carne e um espírito. Se o seu espírito não está educado com a palavra, alimentado por Deus, você pode matar, sabia? Se alguém pisa no teu calo, por exemplo, aborrece você, às vezes de relance, isso acontece. Você sente vontade de matar aquela pessoa. Às vezes de relance, no oculto do seu coração, no secreto do seu coração, você deseja a morte daquela pessoa. Seria tão bom se morresse. Essa pessoa que me fez passar tanto nervoso, me aborreceu tanto. Olha o seu lado maligno aparecendo. Querendo matar. Ou desejando a morte de uma pessoa. Abençoados, esses ímpetos, esses desejos repentinos, existem em todos nós aqui. Porque estamos em um corpo de carne. Isso não é demônio, não. Isso é o teu lado maligno. E Paulo diz, fazei morrer isso aí. Isso é uma força da carne. Se o seu espírito não está educado nem um pouquinho, você acaba comendo até gente. Carne humana. Tem gente canibal por aí. Ou você não sabia? É só você entrar no Google e colocar lá que você vê. Não é só segundo a história, lá atrás, antes do Brasil ser Brasil, antes do branco chegar no Brasil, que tinha índios, canibais, etc e tal. Não é só lá atrás, não. No Google, se você for lá e colocar, lá em Pernambuco, eu estava assistindo esses dias, um casal comia carne humana e vendia salgados com recheio de carne humana. É o lado carnal, abençoado. O lado maligno que prevaleceu. Por conta do espírito não estar educado com a palavra. Se o teu espírito não está educado com a palavra, você mata, você come carne de gente, você faz o inferno. Agora, existem também pessoas que não têm espírito, não têm sentimento, fazem o mal, não há nelas nenhum arrependimento na atitude do mal. Há pessoas nessa vida sem misericórdia nenhuma. Não há nela misericórdia. Ela mata, mas não há nela arrependimento. Não há nela misericórdia. Comete barbaridade, mas não há. Segundo o Evangelho, em Romanos, mais precisamente, capítulo 9, do verso 19 ao 24, Deus diz que existe, colocado por Ele mesmo, os vasos de ira preparados para a destruição. Tem essa também. Existem os vasos de ira. Pessoas que não têm o Espírito. Não há nela compaixão, não há sentimento nenhum de misericórdia. Isso me fez lembrar a atitude de Caim. Caim mata o irmão e não há nele um sentimento de arrependimento. Depois, tanto é que Deus pergunta, cadê teu irmão? Não sei. Estou aqui tão ocupado, nem percebi que o dia já passou e eu nem vi ele. Você vê, né? Existem os vasos de ira que Deus coloca, não sei lá por quê. Não me pergunte quando terminar essa reunião
porque eu não tenho resposta. Só sei que Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. E eu respeito, sem questionar Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende e não é para entender mesmo. E eu fico quieto. Tu és soberano, Deus. Receba você também ficando quieto. Fique na sua. Ah, não. Eu brigo com Deus. Eu fico perguntando, por quê? Se continuar assim, eu não vou mais na igreja. Eu estou muito chateado com o Senhor. Estou revoltado. Tem coisas que acontecem que a gente não entende. E não é para entender mesmo. Como os vasos de ira que existem. Meu Deus, qual o propósito disso? Departamento de Deus. Soberania de Deus. Sei lá por que Ele quis colocar esses vasos de ira aí. Não sei. Soberania dele. Então, a carne produz essas coisas ruins, mas quando o nosso espírito não está alimentado, existe uma força maligna no tocante à carne, abençoada. E se você vai lá no Evangelho em Gálatas, capítulo 5, você vê obras horríveis, só coisa que não presta. Você vê uma carne feiticeira, que faz prodígios, que se entorta e fica... E as pessoas, o diabo. Não, é carne, feitiçaria. Nós temos um corpo que faz prodígios, se entorta, sai espuma pela boca, e rola no chão, e cai, e pessoas dizendo que está caindo pelo poder de Deus. Feitiçaria, obra da carne. A feitiçaria está na carne ou está no diabo? Na carne. Então essas manifestações que acontecem na igreja do pastor da esquina, é disso aqui, ó, carne. É o desejo maligno, é o lado maligno da carne, que está prevalecendo, porque o espírito não está educado com a palavra da graça de Deus. Agora, o que os crentes pensam? Uma pessoa criada numa igreja tradicional, nessas igrejas de campanhas e correntes, que tudo é diabo, são espíritos nos ares. Uma pessoa com desejo de matar, uma pessoa que quer a morte do outro, uma pessoa que come carne humana, carne... Não, isso aí, não, isso é diabo, pastor. Isso são demônios que entraram nessas pessoas e levaram elas a cometerem coisas terríveis como essa. Isso aí é diabo puro. Uma pessoa que pensa dessa maneira, que crê dessa maneira, ela não recebeu, ela não acredita no seu coração, no que Jesus fez por ela na cruz. Nós aqui respeitamos o que Jesus fez na cruz. Por mais terrível que sejam as situações que acontecem lá fora, uma pessoa caindo, se entortando toda, o outro dando tiro na cabeça do outro, e o avião que cai, enfim, por pior que seja as coisas terríveis lá fora, eu vou continuar respeitando que Deus é soberano. Eu não vou acreditar na existência de Satanás, e sim na soberania de Deus. Nós aqui respeitamos, amém? Diga, o diabo está destruído. Diga, para sempre. E os seus empregados também. Não é assim que os crentes falam? E os empregados estão aí. Não. É o diabo que está destruído e os empregados também. Infelizmente, os nossos irmãos amados não respeitam o que Jesus fez na cruz. E eu não os culpo. Eles são levados por ensinos religiosos a não respeitar ao que Jesus fez na cruz. Se você parar para pensar, é assim mesmo. Eles são levados a não respeitar. Não é culpa deles. É o ensino que leva as pessoas a não respeitar o que Jesus fez. Porque quando um pastor convida a pessoa a fazer uma corrente de libertação, ele está chamando uma pessoa para ensinar ela a não respeitar o que Jesus fez na cruz. Porque se eu convido você para te libertar aqui, então eu estou dizendo que o que Jesus fez na cruz não serviu de nada. Eu sim vou te libertar de todo mal. Então eu estou te ensinando a não respeitar o que Jesus fez na cruz. Mas aqui nós respeitamos, em nome de Jesus.
As pessoas que estão nesses lugares são ensinadas que Jesus foi à cruz para nos dar poder para lutar contra o diabo. E que Jesus só feriu ele e nos deu poder para viver em luta com ele. Você acha, abençoados de Deus, você que me ouve também, você acha que o Senhor Jesus ia passar por tudo que ele passou na cruz? Quanto sofrimento! A gente vê isso nos livros históricos. Só para ferir o diabo e ainda no calcanhar. Porque tem ministérios que ensinam isso. Olha, Jesus foi à cruz, mas para nos dar poder para destruir o diabo, porque o diabo só foi ferido no calcanhar. Já outros dizem, ele está destruído, mas está atuando. Não tem lógica, né? Está destruído, está atuando. A Bíblia diz que ele foi, Jesus, à cruz, para destruir o diabo, aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Ele foi com meta, ele foi com propósito. Para que você não tenha dúvida a esse respeito, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 32. Para que não haja dúvida na vida de quem está me ouvindo também, acompanhando essa transmissão, você que está do outro lado, anote aí, Lucas, livro histórico, capítulo 13, verso 32. Aqui em Lucas 13, 32, o Senhor Jesus responde a um recado que ele recebeu, que Herodes queria matá-lo. E ele responde, no verso 32 do capítulo 13 de Lucas, da seguinte maneira: olha o que Jesus falou nos dias de sua carne. Ele, porém, lhes respondeu: ide e dizei a essa raposa que hoje e amanhã, esse hoje, antes de concluir a leitura, esse hoje é lá atrás, é no tempo, é na época do Senhor Jesus. Não queira atualizar esse hoje para os nossos dias, trazendo isso para os nossos dias. Isso foi lá nos dias de Jesus, esse hoje. Hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos. E no terceiro dia o quê? Terminarei. Ele terminou ou não? Terminou. Porque quando ele foi à cruz, ele acabou com a farra de Satanás e seus demônios, quando ele disse, está consumado. Quando Jesus falou, está consumado, acabou a farra do diabo e seus demônios. Louvado seja Deus. Acabou a farra deles. Um outro fato importante, para a gente remir o tempo, está em Mateus, capítulo 8, verso 28. Vamos lá, Mateus 8, 28. Se você, abençoado, não crer no que Jesus fez, você é um perfeito incrédulo. Se você não crê, você é um perfeito incrédulo. Para você, Jesus mentiu. Naquilo que ele disse agora há pouco, lá em Lucas, para o nosso conhecimento. Eu terminei. No terceiro dia está tudo resolvido. Se você não crê, você é um perfeito incrédulo. Para você, Jesus mentiu. Pense no que você está lendo e tenha consideração ao que você está lendo, ouvindo da parte de Deus. Mateus, livro histórico, capítulo 8, a partir do verso 28. E começa assim: tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele o quê?
caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Antes de concluir, nós temos aqui um entendimento muito lindo, que muitas igrejas não têm. Não sei por quê, porque está tão claro na Bíblia que Jesus é Filho de Deus. Tem muitas pessoas que falam que Jesus é Deus. Em nenhuma parte da Bíblia Jesus disse: eu sou Deus. Quem fala isso, quem diz isso, são os pastores, com título de apóstolo, de embaixador, de reverendo, de bispo primaz, é que diz, na sua interpretação, que Jesus é Deus. Mas Jesus mesmo, em nenhuma parte da Bíblia, disse: eu sou Deus. Pelo contrário, ele até diz: o filho é menor do que o pai. Ele até ensina também que a onisciência pertence a Deus. Quando questionado: quando será a vinda, do Senhor? Face a face. Ih, meu filho, nem os anjos, nem o filho, só o Pai sabe. Mostrando que ele, Jesus, não era onisciente, ou seja, não era Deus. E aqui, uma vez mais, a palavra afirma: ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então os demônios sabiam, amados, que o seu fim estava o quê? Perto. Ou seja, na cruz. Só quem não sabe são os crentes dessas igrejas tradicionais e os crentes dessas igrejas de campanhas e correntes, os pastores que pregam campanhas e correntes e diabo o tempo todo, fala mais de Satanás do que de Deus e do inferno. Pastor, por que esses lugares, já que Satanás está destruído, já que os demônios, a farra, Jesus colocou um ponto final na cruz, por que os pastores falam tanto, hein? Porque com o diabo se amedronta o povo de Deus. Se tira a lã, o dinheiro através das campanhas, das correntes, dos sacrifícios. E eles adoram falar sobre o diabo e sobre o inferno, porque é a maneira que eles usam para pôr medo. Tanto é, você já presenciou isso, você que me ouve também, o diabo, é assim que eles falam, está rindo de muita gente aqui, a mim pessoal. Você que não pegou o envelope da fogueira, o diabo agora está rindo de você. Você é um derrotado. Agora, se você não quer que ele esteja e continue rindo de você, você vai levantar e vai ter uma atitude de fé. A mim, pessoal. Então, com o diabo, eu tiro o dinheiro das pessoas. Eu amedronto o povo de Deus. Escravizo o povo de Deus no ensino do homem, na palavra do homem, na palavra do medo. E tem pastores que têm a capacidade de dizer: e o diabo é o primeiro que entra na igreja, sabia? Tem crente que chega atrasado na casa de Deus. O diabo foi o primeiro a entrar. Aí eu fico pensando, como é que ele viu, hein? Como é que ele sabe? É o primeiro que entra e o último que sai. Então são esses absurdos. E tem gente para ouvir isso caladinho. Para ouvir esses absurdos caladinho. E termina a reunião, ninguém questiona nada, ninguém pergunta nada. Pelo contrário, ainda pede oração e unção com óleo na cabeça. Agora, quando a gente mostra com Bíblia que no terceiro dia Jesus destruiu todo o mal, tem pessoas para questionar, para perguntar: mas espera aí, vem cá, eu não concordo. Mas quando estava lá sentado no sistema religioso, ficava caladinho, quietinho, sem questionar nenhum absurdo do pastor do sistema religioso.
pedindo tudo, pedindo a casa, pedindo o carro, quase tirando as calças da pessoa. A pessoa, amém, sim senhor, amém, sim senhor. E ainda, ora em mim, pastor, ora em mim que eu estou precisando mesmo, para sair esse diabão. Aí, você evangeliza uma pessoa dessa, com Bíblia, hein? Olha, no terceiro dia, Jesus terminou tudo. E lá em Hebreus 2,14, que daqui a pouco nós vamos ler, está consumado mesmo. O Evangelho confirma, Satanás foi destruído. Mas eu não concordo. Não é bem assim. Isso é pregação de falso profeta. Questiona. Quer brigar com você. Lá na igreja do sistema, o pastor fazendo campanhas absurdas. Terminava a reunião. Tchau, pastor, até a próxima campanha. Ninguém brigava com ele, ninguém questionava nada. Hoje você fala do evangelho, evangeliza, ou a pessoa entra aqui, quer questionar, quer brigar com o pastor. E lá na lei, caladinho. Amém, sim senhor. Obreiro, tem óleo de Israel aí? Quero levar um pouquinho para casa. Depois de 2, 3 horas de ouvir um monte de absurdo, tem demônio na sua família, tem demônio no seu trabalho, você tem que ugir, você é um endemoniado, a salvação se perde, você está com o pé no inferno. Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ei, que Deus está me mostrando. E tem pessoas aqui, ó, que o diabo já está no seu casamento, está na sua vida. E pessoas, glória a Deus. E gente gritando, dizendo, com esses absurdos. Aí vem aqui, ouvir o evangelho, ó, você é um amado, uma pedra viva, mais que você é um anjo e um corpo de carne. Está amarrada essa pregação. Você é um predestinado. Está amarrado, isso não é da Bíblia. Quer dizer, a gente mostra a verdade. Com Bíblia, a pessoa quer questionar a soberania de Deus. Aí vem um pastor religioso, com mentira, quietinho, calado, obediente, amém, sim senhor. E dedicado, hein? De segunda a segunda, sem quebrar a corrente. Aí tem aqueles que conhecem o evangelho, relaxa. Já sou abençoado. Estou no descanso de Deus. Descanso não é isso não. Descanso é entender aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu tenho que descansar. Eu não preciso mais buscar a minha salvação, porque ela já foi me dada gratuitamente por Cristo Jesus na cruz. Então eu tenho que descansar nesse sentido. Isso é o descanso que o evangelho nos ensina. E por aí vai. Em o nome de Jesus. Então, segundo as considerações de Mateus aqui, capítulo 8, verso 28 e 29, os demônios sabiam que o seu fim estava perto na cruz. Vejamos mais, Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, o capítulo é 1, verso é o 13. E começa assim. Ele, diga o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas. Libertou ou vai libertar? Passado ou futuro? Passado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Vai transportar ou transportou? Passado ou futuro? Passado. Nos transportou para o reino do Filho do seu quê? Amor. Então Deus em Cristo Jesus já nos libertou há mais de 2000 anos atrás. Tem mais. Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus 2, 14. E assim diz o Evangelho. Deus aqui usa a vida do apóstolo Paulo para confirmar, uma vez mais, o que Jesus falou lá atrás. Em Lucas, como lemos. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos participam comum de carne e o quê? E sangue. Os filhos participam, hein? O teu espírito, teu anjo está participando.
Então isso nos dá a entender que não somos só essa carne. Existe a tua essência espiritual participando de um corpo de carne. Você não é só isso aí não que você se vê no espelho. Você é um anjo amado do Senhor, em um corpo de carne. Foi Deus que nos colocou nessa casca, nesse vaso de barro, e é conosco e será até o fim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, Jesus, para que por sua morte destruísse, aniquilasse aquele que tinha ou aquele que tem, conforme a sua tradução, aquele que tem ou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Diga, Jesus matou o diabo. Então, segundo o Evangelho, Satanás foi destruído. E quem foi que lutou por mim, para me dar essa vitória? O Senhor Jesus. Então alguém já lutou por mim e por você. É por isso que aqui não temos corrente de libertação. Porque já somos um povo liberto do império das trevas. Louvado seja, um povo liberto do império das trevas. Pastor, mas como que ele está destruído? De repente você que está aí do outro lado, me questione. Como que ele está destruído, pastor? Se ontem, de madrugada, na cozinha, eu escutei um barulho tremendo. O barulho que você escutou, eu não sei o que é. Mas de uma coisa eu sei, diabo não foi. Porque em Hebreus 2,14 diz que a farra dele acabou. O barulho eu não sei, mas de uma coisa eu estou certo. Não foi diabo, não foi demônio. Depois você vê direitinho. De repente foi o seu gatinho. Miau. De repente foi seu gato. Foi o Mimi, o gato levado. Nas conclusões finais desse verso, eu quero fazer uma observação também importante. Que aqui diz que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Esse termo diabo, Satanás, tem momentos que ele se refere ao ser Satanás, ao personagem Satanás. Isso é bom ser dito. E já em outros momentos, em outras narrativas, está se referindo à carne. Foi o caso naquela evidência que temos na Bíblia, mais precisamente em Mateus 16, 23, se não me falha a memória, aonde Jesus tinha que ir para a cruz para cumprir um propósito de Deus Pai, e aparece Pedro no caminho. E o que é que Jesus diz? Arreda de mim, Satanás. Pedro era um endemoniado? Não. Mas naquele momento Jesus estava se referindo à sua carne, que estava se colocando ali como uma pedra de tropeço. Pedro, eu preciso cumprir aquilo que é propósito do Pai, e a sua carne está me atrapalhando, sai da frente. Ele não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas a carne maligna estava ali prevalecendo, para atrapalhar quem? Jesus. E já em outras evidências, como lá em Jó, capítulo 1, verso 6, lá diz da seguinte maneira, que houve um dia, em que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, e juntamente com eles, Satanás. Então, nessa narrativa, nessa evidência, está se referindo o quê? Ao ser Satanás. Tanto é que ele questiona, olha, Deus, se você permitir, eu acabo com a vida desse Jó aí, viu? E eu vou provar para você que ele não é tão íntegro assim. Não, ele é um servo íntegro sim. Eu permito que você toque em tudo que é material, menos na vida dele.
Na vida dele eu não permito. E diz a leitura, é só você ler em casa, Jó 1:6 por diante, que Satanás saiu da presença de quem? Do Senhor. E foi fazer o que ele tinha que fazer. E Jó perdeu gados, bens materiais, filhos. E o que ele disse depois? Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então naquele momento, Deus não estava falando com a carne. Porque tem pregadores com título de apóstolo, de reverendo, de bispo, de embaixador, que ensina para as pessoas, na sua interpretação, que tudo na Bíblia é carne. Quando o termo diabo aparece, quando o termo Satanás aparece, é carne, é o adversário. De Gênesis a Apocalipse, que o diabo nunca existiu. Então quer dizer que Deus estava falando com a carne. Estava conversando com um pedaço de carne. Aí depois essa carne saiu da presença dele. É muita maionese, viu? E o pior é que tem pessoas patinando na maionese. Tem um abençoado que entrou em contato comigo há um tempo atrás, me relatando isso. Ele falou, olha, eu peguei a minha Bíblia e saí desse lugar que eu estava, lá no Rio de Janeiro. Ele falou, eu estava congregando num lugar que usa o idioma da graça, abençoado, predestinado. E depois me vem esses absurdos. E outras coisas mais. Título de apóstolo. Se Paulo foi o último, como é que pode ter um 14º, um 15º por aí? E por aí vai. Ele falou, eu saí, pastor. E graças a Deus eu descobri o Senhor e estou acompanhando as mensagens pela internet. Nós temos que ter muito cuidado, porque tem lugares que usa o idioma da graça, e que no meio do idioma tem um monte de absurdos bíblicos, que não tem nada a ver com a verdade de Deus. Como é que pode falar? É tudo carne. Então Deus estava conversando com a carne. Aí a carne sai da presença dele para ir destruir os bens materiais de Jó. Por exemplo, existe o termo água na Bíblia. O sentido não é o mesmo o tempo todo na Bíblia. A água, quando a Bíblia faz menção do nome do termo água, tem dois aspectos. A água que a gente bebe, essa daqui, ó, e a água é a palavra de Deus. Meu Deus, como isso é simples de ser compreendido. Ah, mas ele é reverendo, mas ele é embaixador, ele é apóstolo, ele tem 10 Bíblias, 10 versões, ele é estudioso. Da letra abençoado. Passando a interpretação dele, o que ele acha. O que vale aqui é o que Deus diz, é o que Deus nos ensina. Declaro você com a mente de Cristo, em nome de Jesus. Porque tem pessoas que acabam embarcando, ah, mas aqui fala abençoado, predestinado, e a pessoa vai, e vai, e vai, nos absurdos bíblicos. Bom, se a farra do diabo e dos demônios acabou quando Jesus disse está consumado, pastor, vamos voltar aqui às considerações do tema. O que nos resta para nós fazermos? Para a gente combater os desejos malignos da carne. Abre em Romanos capítulo 8, a partir do verso 5. E começa assim o Evangelho, em Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pausa. É por isso que nós exortamos, é por isso que aqui nós perseveramos. Porque existe uma carne, um lado maligno em nós, que luta contra o amor de Deus, está dentro de você. Para que a vontade dela prevaleça, para que o pecado prevaleça.
Paulo às vezes usa esse termo, que é importante que a gente esteja sempre exortando, para que os demais despertem e não vivam a vida na carne. Porque a vontade da carne é essa, que você seja inimigo da vontade de quem? De Deus abençoado. Ela que nos tenta. Pastor, eu fui tentado por essa carne e caí. Não permaneça prostrado, não fique se mortificando, que o seu caso não tem jeito, que você não é amado, você é. O amor de Deus te levanta. Mas tenha o desejo de querer acertar. E não de querer ficar caindo o tempo todo, senão você vai ficar aleijado. De tanto cair. Não, porque Deus me ama para sempre. Nenhuma condenação há. Sim. Que separe você de Deus. Que te separe da salvação dada por Jesus. Nenhuma condenação há. Nesse sentido. Que te impeça de permanecer sendo filho de Deus. Mas, se andamos nos desejos malignos dessa carne, a gente vai sentir um peso, uma tristeza, sim. Porque como filho de Deus, você não foi predestinado para viver dando a ocasião à carne, mas sim para ter compromisso com o Criador. Quando não há, pesa. Quando você erra, quando você falha, bate uma tristeza. Por que eu sinto depois uma tristeza? Porque você é ovelha. Você é filho. Paulo diz, eu percebo em meus membros, em mim, uma guerra, uma luta, algo guerreando. Mas ele não diz que é diabo. Ele fala em Romanos, aqui mesmo, em outro capítulo, que a carne dele se opõe, luta contra a vontade de Deus. Isso, luta. Semana que vem, domingo que vem, não falte, a gente vai estar meditando nessa parte aí. Eu estarei trazendo esse assunto para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos uma carne que nos tenta. Mas se você tem a palavra de Deus dentro de você, a tentação não prevalece. A vontade da carne não prevalece. Vamos considerar o que Jesus passou no deserto. Ele venceu as tentações porque a palavra de Deus estava dentro dele. E quando ele venceu, veio os anjos do Senhor para servi-lo. Então, quando a palavra está dentro de você, você vence as tentações. E os anjos vêm e te servem também. Mas para isso, a palavra de Deus precisa estar em você. Senão você perde. Na hora que ela se inclina, na hora que ela fala, na hora que ela pede, aí você perde. A carne vai falar para você roubar. A carne vai dizer, fica com isso, ó. Tá aí, ó. Pode ser seu. Achado não é roubado. A carne vai falar para você brigar, para você discutir, para você bater na cara de uma pessoa. Mas se a palavra está em você, você vence essa tentação, esse seu lado maligno. Mas para você superar tudo isso, para que você não seja escravo de nada disso, tem que congregar. O teu espírito tem que estar educado, alimentado por Deus. Tem que haver oração aí dentro, tem que haver louvor, compromisso com o chefe do mundo. Senão você não vence. E não vencendo, a vontade da carne, as coisas feias, de se vingar, a vontade de se vingar, de brigar, prevalece. O Senhor Jesus superou a tentação no deserto, porque a palavra de Deus estava dentro dele. E aquele momento de tentação não prevaleceu. O mesmo entendimento serve para os nossos dias. Se você está com a palavra, o desejo maligno, a voz da carne não prevalece. Ela vai pedir, mas a voz vai dizer, não faça. Não convém, meu filho. Você não foi predestinado para isso. Olha o que diz o capítulo 8, verso 13. Respondendo a tudo isso. Romanos, aqui mesmo. 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais o quê? Para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificares o feito do corpo, certamente o quê? Vivereis. Pela palavra você vence as tentações. Porque você só mortifica a carne pelo Espírito, se o Espírito estiver alimentado. Se o Espírito não está alimentado, ele está o quê? Adormecido. Estando adormecido, está sem a palavra. Estando sem a palavra, porque você não congregou, não alimentou. Tem que ter a palavra de Deus aí dentro de você, abençoado. Quando a palavra de Deus está dentro da gente, é algo maravilhoso. Esse lado maligno, essa carne que luta contra o amor de Deus não prevalece. Nós temos uma carne que o tempo todo, é como diz aqui, quer te tornar inimigo de Deus. Luta o tempo todo contra o amor de Deus que está dentro de você. Por exemplo, para que você não ame, para que você não perdoe. Ela luta contra o amor de Deus, para que você não cumprimente o irmão, para que você se afaste das coisas da igreja. Se não é a gente para estar falando aqui, olha, cumprimenta o teu irmão, chama ele de abençoado, de pedra viva, você fica assim. Se não é a gente para falar, abençoado, declare, receba que você é um abençoado, mais que vencedor, tome posse, tem anjo ministrando, você fica mudo. Você não diz nada. Se não é a gente para estar ministrando, cumprimentando e dando a palavra, o abençoado de Deus não tem atitude. E eu tenho percebido isso em alguns irmãos, que pensam que estão reinando em vida. Aí no futuro, o que é que a gente vê? Uma igreja onde todo mundo se conhece, mas que ninguém fala com ninguém, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém declara nada para ninguém, e fica assim. Uma igreja que todos são irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai, mas ninguém vive o Evangelho um com o outro. E é triste ver isso em algumas pessoas em nosso meio, que o desejo maligno está lutando contra o amor de Deus dentro da pessoa, ela não está percebendo. Ou se está deixando. E que está afastando ela da irmandade, está afastando ela de estar falando com o outro, de cumprimentar o irmão. Porque quem está reinando em vida não deixa de andar no Espírito. Quem está reinando em vida não para de dar frutos. Porque se estava fazendo, se estava cumprimentando, se estava falando, se estava alegre, se estava feliz, se o pastor era uma bênção e parou de fazer, se eu estou partindo para pior, eu não estou partindo para melhor, eu estou partindo para pior. Se eu estou saindo do espiritual, eu estou saindo do espiritual. Eu não estou crescendo no espiritual. Declaro você entendendo isso. Então, se não é a gente aqui, o pastor Heraldo, aqui no púlpito, receba, declare isso, tome posse. Você não tem reação. E Deus não quer isso mais em nosso meio. Deus não quer isso no nosso meio. Isso é carne. Isso é carne pura. Quem está assim não está reinando em vida. Nós estamos aqui, para termos consideração à palavra. Mas se você não quer, eu não posso fazer nada. Mas eu não vou deixar a sua frieza, ou de qualquer outra pessoa, destruir o amor de Deus que está dentro de mim. Eu vou continuar declarando, eu vou continuar profetizando a sua vitória, a sua saúde, mesmo na vida de quem está assim. Vou continuar postando as mensagens na internet, no Zap, onde quer que for. Vou continuar cumprimentando você, porque existe uma luta, existe uma carne que não quer ser obediente, ela é inimiga de Deus, ela luta contra o amor de Deus, e eu não vou deixar aqui dentro ela vencer o amor de Deus, apagar dentro de mim, para que eu me torne
igual a você. É feio de ver gente assim. É feio. A pessoa fica feia. Você ter o conhecimento do Evangelho e você ser distante das coisas de Deus dentro da própria igreja. Que coisa horrível, meu Deus. E Deus usa a minha vida hoje, nessa manhã, para que isso mude. A força maligna está aí. E ela está atuando na vida de muita gente. Infelizmente. Mas isso pode mudar. Porque eu recebo a palavra de hoje transformando o teu entendimento. E quem é humilde recebe. Aquele que realmente, pastor, tem razão. Eu não era assim antes. Se eu estou assim, não houve uma evolução. Não houve um progresso. Eu retrocedi. E Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós temos uma carne que não quer que você agrade a Deus. Não quer que você semeie. Não quer que você congregue. Ela se opõe a tudo. Não faz, não dá, não vai. É tanta coisa. Em nome de Jesus, eu recebo a palavra de hoje transformando o teu entendimento. Transformando. E você colocando em prática tudo que Deus nos ensinou até aqui. Em nome de Jesus. Recebo a sua semana sendo a melhor da sua vida. E o seu coração perdoando, amando, considerando, declarando o Evangelho. Você vivendo em paz com os irmãos, em harmonia, em nome de Jesus. Porque eu estou aqui, sempre pronto para te receber. Sempre pronto para te abraçar, para conversar com você, para te receber na igreja, ou através de um e-mail, ou através do WhatsApp. Sempre. Porque eu não vou permitir que a carne venha destruir o amor de Deus que está dentro de mim. Não vou permitir. Declaro que você também não permita. Bom dia a todos e até a próxima reunião em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.